Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao curso de Algoritmos e Lógica de Programação sem complicação. Tá? Isso vai ser uma série de vídeos que nós estaremos fazendo bem completinho, com tudo que você precisa para aprender algoritmos e lógica de programação de uma maneira muito didática. Tá? Eu sou o Cristiano, eu já dou aula de lógica de programação e algoritmos há mais de 15 anos e espero que a minha experiência ajude a vocês realmente conseguir esse objetivo que é muito promissor, é uma carreira muito promissora hoje, essa carreira de programador, de pessoa que entende de algoritmos. Então, espero ajudar vocês. Então, essa é a aula 1, vão vir uma série de aulas logo na sequência. O que a gente vai aprender nesse curso, nessa série de vídeos que nós vamos estar fazendo? Então, vamos ter uma introdução, que vai ser essa aula de hoje. Vamos estar aprendendo sobre entrada, processamento e saída de informações, tá? Uso da memória, variáveis, seus tipos, estruturas condicionais ou estruturas de decisão, estruturas de repetição, procedimentos e funções, vetores e matrizes. Tá? Então, se você for pegar o currículo de uma universidade ou de um curso técnico, vocês vão ver que não escapa de aprender tudo isso para você conseguir aprender lógica de programação e algoritmos. Tá? O que mais que nós vamos ter nesse curso? Nós vamos estar trabalhando com a ferramenta Visual G, que didaticamente falando é uma ferramenta extraordinária para a gente aprender algoritmos. Vamos ter muitos exercícios para praticar, inclusive exercícios resolvidos, e vamos estar aprendendo técnicas de depuração, de tornar esses algoritmos mais profissionais. Tá? Depuração, para quem não sabe, é como achar erros nos algoritmos, tá? Como encontrar erros de uma forma mais fácil. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário agora, que vai me ajudar nos próximos vídeos, vai me ajudar em dar seguimento nesse canal, né, InfoVocê, por que você quer aprender algoritmos, tá? Deixa nos comentários um A, se você é estudante universitário, um B, se você é estudante de um curso técnico em informática ou alguma área afim, um C, se você é autodidata e quer aprender porque se sentiu atraído, letra D, que se é apenas um curioso que caiu de paraquedas aqui no canal, mas muitos curiosos às vezes acabam gostando. E letra E, nenhuma das anteriores. Então comenta ali que eu vou estar lendo esses comentários que vão ajudar o canal e vão ajudar para a gente se conhecer. Tá? Vamos começar direto aqui então no conceito de algoritmo. Para quem nunca ouviu essa palavra, um algoritmo é uma sequência finita de instruções computáveis para solucionar um problema. Tá? Então é uma sequência de comandos, instruções para solucionar algum tipo de problema. Tá? Esse seria um conceito. Um outro conceito é basicamente um conjunto de passos a serem seguidos para obter a solução de um problema. Então vejam que em algoritmos a gente trabalha com solução de problemas. Tá? Já um conceito que está muito atrelado aos algoritmos, está muito unido a ele, é o de lógica de programação. Tá? Até os algoritmos, um tempo atrás, a disciplina se chamava de lógica de programação. Tá? Então eles são muito atrelados. E lógica de programação significa o uso correto das leis do pensamento e de processos de raciocínio para a produção de soluções logicamente válidas e coerentes e que resolvam com qualidade problemas que se deseja programar. Tá? Então, esse é um conceito de lógica de programação. Vamos lá. É importante vocês saberem que o quê? Que algoritmo ele não é uma linguagem de programação, mas é a base para aprender a programar um computador. Tá? Depois que se aprende algoritmo, conseguimos até mesmo solucionar o efeito colateral de se aprender algoritmos é que a gente consegue depois até solucionar melhor e mais facilmente os problemas do nosso dia a dia. Tá? Através dos algoritmos, a gente busca desenvolver a capacidade de abstração e lógica de programação. Abstrair o que é? É você conseguir imaginar a solução de um problema. Tá? A gente já vai estar trabalhando exemplos aí que vocês vão entender muito melhor. Tá? Aqui esse ditado que eu coloquei, quem sabe andar de bicicleta, anda em qualquer uma, é relacionado às linguagens de programação. Ou seja, eu quero dizer aí com isso que quem aprende algoritmos consegue depois, que se desenvolveu a lógica de programação, consegue programar em qualquer linguagem. Python, C, C++, em qualquer linguagem mesmo. Tá? Por quê? Porque todas elas necessitam da lógica de programação dos algoritmos. Tá bom, gente? Aqui a gente já começa essa aula
já com um pequeno exercício para a gente entender e já desenvolver um pouquinho mais a lógica. Ó. Eu não vou estar dando a resposta aqui no vídeo, tá? Então eu deixei aqui, você pode pausar esse vídeo e tentar resolver. Descubra o número que deveria estar no lugar do x. Tá? Dá uma pensadinha, analisa bem, tenta achar uma lógica dentro desses números e tenta descobrir o que está no número ali no lugar do x. Tá bom? Que número que vai ali? Vou passar para o próximo. Ó. Aqui tem o exercício 2, ele é um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim. O fato de conseguir ou não conseguir resolver, eles não quer dizer que a pessoa é burra ou inteligente. Não, é questão às vezes de ter desenvolvido um pouquinho mais a questão da lógica. Tá? Todo mundo é capaz de resolver e até mesmo depois que eu der a resposta para vocês, lá nos comentários que eu vou dar a resposta desse exercício, vocês vão ver como não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa bem simples. Olha só qual é esse exercício. 2 salas estão ligadas entre si por um corredor. Então, olha só, à medida que eu vou falando para vocês, vocês vão ver que vocês vão ter que imaginar isso. Isso já é abstração, tá? Então, 2 salas, tu tem que imaginar. E programar um computador também é isso. Você tem que imaginar o que eu tenho, como que é, o que eu posso fazer. Tá? Então, 2 salas estão ligadas entre si por um corredor. Na primeira sala, então, na primeira das salas, tem 3 lâmpadas incandescentes, A, B e C. Eu vou chamar elas de A, B e C, que estão ligadas a 3 interruptores, 1, 2 e 3, localizados na segunda sala. Então eu tenho uma sala com 3 lâmpadas e tenho uma outra sala com 3 interruptores, liga, desliga. Tá? Como saber que interruptor corresponde a cada lâmpada? Ou seja, eu tenho que descobrir qual interruptor controla cada uma daquelas lâmpadas, tendo só uma oportunidade de passar de uma sala para outra. Ou seja, eu só posso me deslocar de uma sala para outra uma vez e quando eu retornar para a sala dos interruptores eu já tenho que ter a solução. Tá? Considere que não há nenhuma maneira de espiar de uma sala para outra. Então não tem como brincar, não tem como dar aquela espiadinha não, é sério mesmo. Tá? Aqui tem um desenho ó, que mostra isso. Ó. Eu tenho uma sala, 3 interruptores, um corredor, tá? Eu não consigo ver nada, nem uma luzinha. Tá? E aqui eu tenho as 3 lâmpadas. Então, o que eu estou aqui? Eu posso passar para essa outra sala. Posso mexer aqui se eu precisar. Eu posso mexer aqui à vontade. Passar para outra sala. Fazer a análise que eu precisar fazer aqui. E quando eu retornar, eu vou ter que dizer que esse interruptor é da lâmpada A. Que esse é dessa aqui. Tá? Eu vou ter que adivinhar de cada lâmpada. Então, o que vocês precisam fazer nesse exercício é dar uma solução lógica para resolver este problema. Tá bom, gente? Então, deixa lá nos comentários quem encontrar a solução ou me pergunta que eu vou estar soltando a solução lá nos comentários desse exercício. Tá legal, gente? Vamos lá. Os algoritmos estão presentes em nossa vida. Tá? Então, os algoritmos eles estão em tudo, apesar da gente às vezes nem se dar conta. Tá? Eles estão desde um carro, eles estão no computador de bordo, eles estão nos controles do carro. Eles estão presentes no sistema de GPS, eles estão presentes nos sistemas de reconhecimento facial, que estão tão em moda hoje, eles estão presentes nos celulares, eles estão presentes nas redes sociais, estão presentes na internet e em praticamente tudo. Agora com a internet das coisas, eles vão estar presentes praticamente em toda a nossa vida, só que a gente às vezes não se dá conta, né? A gente usa automaticamente as coisas, né? No celular ele está no sistema operacional, está nas apps que você usa, os algoritmos estão em tudo. Por trás de cada um dessas ferramentas, desses recursos, tem um programador, tem uma pessoa que desenvolveu o algoritmo, que disse como que isso ia se comportar. Tá? Como que ele vai se comportar? Tá? Então vamos lá, gente. Estão entendendo que os algoritmos estão na nossa vida. Tá? Um exemplo clássico da receita de um bolo. Tá? Então até para resolver aquele exercício anterior que eu falei ali das lâmpadas, vocês podem organizar ele em forma descritiva. Então, primeiro, para resolver esse problema, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir da sala 1 para a sala 2. Depois, eu tenho que mexer nas lâmpadas, eu tenho que fazer tal coisa. Vocês podem descrever passo a passo como resolver aquele problema, porque o problema que eu tenho lá é... Deixa eu até voltar um pouquinho. O problema que eu tenho lá é que eu tenho que descobrir que interruptor controla cada lâmpada. Tá? Então, você vai descrever passo a passo como fazer isso. Como uma receita de bolo. O exemplo mais clássico de algoritmos é o exemplo da receita de bolo. Aqui eu tenho
uma receita, eu não vou ler ela agora, mas ela diz o passo a passo de como você resolver um problema. O teu problema, qual é o teu problema? Fazer um bolo, ou o problema é a fome, né? Pode ser tua fome. Então você vai ter que resolver isso com um passo a passo. E aqui está nada mais do que uma receita de bolo, dando todas as instruções que uma pessoa que nunca fez um bolo, se ela seguir certinho, ela vai conseguir fazer esse bolo, tá? Aqui já tem um outro exercício também que é para desenvolver a questão do algoritmo, né? Descreva passo a passo, usando linguagem natural, como você escova seus dentes. Tá? Você vai estar de uma forma descritiva, narrativa, fazendo um algoritmo. Primeiro, e quando vocês estão fazendo esse tipo de exercício, depende do teu grau de detalhamento. Quanto mais detalhista você for, mais passos vocês vão dar. Tá? Então, eu posso ser mais superficial, mais geral, ou posso aprofundar mais meu algoritmo, tá? No caso, minha descrição. Por exemplo, eu posso dizer pegar a pasta de dente, pegar a escova de dente, apertar a pasta de dente, abrir a pasta de dente antes, né? Apertar a pasta de dente, passar a pasta de dente na escova. Ou eu poderia simplesmente ser mais geral e dizer colocar a pasta de dente na escova, molhar a pasta de dente, colocar a escova na boca, movimentar, tá? Então seria um passo a passo desta forma, tá bom? Esse é um rápido exercício para a gente entender bem o que são os algoritmos, qual é esse conceito inicial. Os algoritmos eles têm algumas formas de representar, tá? A gente vai usar o pseudocódigo, mas eu quero falar rapidinho um pouquinho de cada uma das outras formas que se usa, tá? Hoje já algumas já em bastante desuso, tá? A descrição narrativa é a forma que eu falei ali para vocês, a forma da receita de bolo ou a forma que eu pedi para vocês fazerem o exemplo lá das lâmpadas, tá? Você vai colocando narrativamente, narrando cada uma das etapas, dos passos do teu algoritmo. Uma outra forma que foi muito usada durante longo tempo e ainda é usada, mas as universidades, as escolas já não usam tanto ela, é um fluxograma, que ele é um diagrama para representar um algoritmo. Para muitas pessoas é mais fácil visualizar através de um fluxograma. Tá? Eu, como professor, eu sei que tem alunos que às vezes não estão entendendo da forma de pseudocódigo, eu faço um fluxograma e ele consegue entender. Tá? Ou seja, aqui vocês podem observar o fluxograma para um domingo. Eu tenho aqui o que eu vou fazer no domingo. Ó. Aqui é o início do domingo, então eu acordo, são ações sequenciais. Eu acordo, tomo café. Daí aqui eu já tenho uma estrutura, isso aqui se chama uma estrutura de decisão. Daí aqui eu tenho vamos dizer, uma variável. O dia tem sol? É dia de sol? Se for sim, eu vou para a praia. Se for não, eu vou ler o jornal. Eu vou fazer uma dessas duas coisas, não as duas. Tá? Então, se for sol, eu vou à praia. Depois, tanto se eu ler jornal quanto for à praia, a próxima ação minha é ir ao cinema, fazer uma refeição, ir dormir e acabou o domingo. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um fluxograma e cada símbolo desses, cada um desses desenhos, ele tem um significado, tá? Que estão aqui nesse aqui. Ó. Não vou chegar a aprofundar isso, mas é só para vocês saberem que existe o fluxograma e que eles também são uma forma de representar um algoritmo. Tá legal, gente? Aqui tem um outro fluxograma de exemplo. Por exemplo, ó, esse fluxograma ele já está mais relacionado já com a informática em si. Ó. Aqui eu tenho uma estrutura que eu peço para digitar um número, para a pessoa digitar um número, que vai ser guardado numa variável, que eu também não falei isso com vocês, N1, depois digitar um segundo número, que vai ser guardado numa variável N2. Aqui eu tenho uma análise, ele vai analisar se os números eles são zeros. Se eles forem zeros, ele vai retornar aqui e vai ficar fazendo até que os números não tenha zero nos números. Depois de ter feito isso, ele vai somar os dois números, dividir por 2 e por último ele vai imprimir na tela ou na impressora o resultado encontrado e vai encerrar o fluxograma. Tá bom, gente? Uma outra forma de representar os algoritmos são os chamados diagramas de Chapin, também conhecidos como diagrama de Nash-Schneiderman, tá? Que também é um fluxograma que ele mostra o fluxo lógico do algoritmo. Tá? Aqui, ó, ele é parecido, mas ele tem uma forma de estruturar um pouco diferente. Ó.
Essa é a forma que ele... Então eu leio dois números, ou seja, a pessoa informa pelo teclado dois números, eu calculo a média, aqui eu visualizo, aqui eu avalio se a média é maior ou igual a 7. Se essa média for maior ou igual a 7, ele vai escrever aprovado. E se essa média que foi calculada não for maior ou igual a 7, ele vai escrever reprovado e fim. Tá? Esse é um diagrama de Chapin. Aqui tem um outro exemplo desse tipo de diagrama. Tá? Mas a forma que a gente vai trabalhar, e que as universidades, escolas, hoje praticamente adotaram essa forma, ela se chama pseudocódigo. Tá? Ele é uma forma genérica de escrever um algoritmo utilizando uma linguagem simples, nativa a quem escreve, de forma a ser entendida por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Tá? O pseudocódigo ele é adotado em universidades, em escolas. Por quê? Porque ele não está atrelado, a nenhuma linguagem de programação. Tá? Na verdade, ele é chamado também de Portugal. Tá? Ele é uma linguagem muito natural, onde você consegue dar os comandos, dar o passo a passo através dessa linguagem. Tá? O Portugal, ele pode ser usado, foi desenvolvida uma ferramenta, aqui no Brasil mesmo, na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, que se chama Visual G. Tá? O Visual G, ele permite que você jogue o pseudocódigo nele e ele interprete esse pseudocódigo quase como se fosse uma linguagem de programação. Então, o Visual G ele facilitou muito a aprendizagem de algoritmos. Tá? É uma ferramenta formidável e eu vou estar explicando para vocês. Depois eu vou deixar no próximo link, no próximo vídeo eu vou estar deixando o link para vocês fazerem o download, tá? Para a gente começar já a mexer. E aqui está um exemplo de português estruturado, ou Portugal, que eu posso usar no Visual G. Então aqui eu tenho um exemplo de um algoritmo. Tá? Ele vai o nome do algoritmo, ó. Aqui são variáveis, média, P1, P2, P3, P4, são do tipo real. Tá? Eu já vou explicar isso no próximo vídeo. Aqui eu tenho as ações que ele tem que tomar, escreva, leia. O escreva serve para pedir para o usuário, mostrar para o usuário uma informação na tela e pedir alguma coisa para ele também serve. Então digite a nota 1, daí leia P1, ele vai ler essa informação pelo teclado. Depois ele vai pedir para a pessoa digitar a nota 2, ele vai ler essa informação pelo teclado. A nota 3 vai ler essa informação, a nota 4 vai ler essa informação. Depois ele vai pegar essas 4 informações que foram lidas pelo teclado, somar todas elas e dividir por 4. E vai guardar num espaço da memória chamado média. Daí logo em seguida ele vai verificar se essa média for maior ou igual a 7. Se ela foi, vai escrever a média que a pessoa tirou e vai escrever aluno aprovado na tela. E se ela não for maior ou igual a 7, ou seja, menor que 7, ele vai escrever na tela a média que a pessoa ficou e vai dizer que o aluno ficou reprovado. Tá? E vai encerrar o algoritmo. Então aqui já tem um exemplo de português estruturado usado no Visual G. Aqui, gente, eu estou deixando rapidinho 3 exercícios para a gente fechar esse vídeo. Para construir um algoritmo de ir de sua casa até a padaria mais próxima. Tá? É justamente fazer o passo a passo, para vocês se acostumarem com esse passo a passo. Tá? 2. Você deseja assistir um programa de TV e não quer perder o horário. Construa um algoritmo para ativar um alarme em um aplicativo do seu celular. Olha só. Tá? E o terceiro, construa um algoritmo para subir de elevador do térreo de um edifício até o andar desejado. Tá? Então isso aqui fica de tema de casa para vocês fazerem. E se vocês gostaram, não deixa de curtir o vídeo. Tá? Vamos seguir essa sequência de aulas para vocês aprenderem bem. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Na próxima aula a gente já começa na prática, baixando o Visual G e começando já a fazer alguns exemplos direto na ferramenta. Tá legal, gente? Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.